Oi, gente, tudo bom? Vocês sabem por que eu me formei professora? O que me fez me tornar professora? Quando eu recebi esse chamado, essa missão? Querem saber? Vamos lá? Eu nasci na ditadura, então, uma época bem complexa em que a educação da gente era completamente tradicional, a gente não podia pensar, a gente não podia questionar, a gente não podia fazer nada de diferente a não ser aquilo que eles queriam que a gente fizesse. Mas, como toda criança, eu era questionadora, eu era curiosa, eu era investigativa, mas isso foi sendo enfraquecido em mim pela educação. Até que a minha mente se transformou numa mente fixa, onde foi fortalecido a repetição, a reprodução, e era isso que eu sabia fazer. Mas com o tempo, eu fui vendo que isso eu já não conseguia mais ser eu. E outras pessoas, na verdade eu nem tinha consciência, outras pessoas determinavam quem eu devia ser. Isso era horrível, né? Mas eu não tinha nem consciência, eu já estava com uma mindset tão desfigurada, nem configurada, eu falo desfigurada, porque eu não era mais eu. Até que no ensino médio eu fui estudar numa escola progressista. E como foi difícil para mim, porque o que eles convidavam a gente a fazer? A questionar, a ser investigativo, a ser crítico, reflexivo, a construir o conhecimento. E eu pensava, socorro, não sei mais fazer isso. E agora? Até que chegou um dia em que um professor Maurício, que já não está mais entre nós, inesquecível Maurício, ele passou uma prova. Vejam que faz 40 anos que eu fiz essa prova e eu ainda lembro. A emoção é a cola da memória. A prova, ele tinha ensinado sobre evolução, então estudamos Lamarck, Darwin, e ele caiu na prova 3 questões. E antes das 3 questões tinha um pensamento. Eu li, reli e não entendi aquele pensamento. Ok, vamos para a primeira questão. A primeira questão dizia assim: o que Lamarck pensaria disso? Meu Deus, o que Lamarck pensaria disso? Eu nem tinha entendido isso. E para falar o que Lamarck tinha pensado, eu tinha que me vestir como Lamarck. Eu tinha que ser Lamarck, para ver como... Eu tinha que ter toda a teoria incorporada em mim. E o que aconteceu? Vamos para a segunda questão. A segunda questão dizia assim: o que Darwin pensaria disso? Com a minha configuração mental, lógico que a primeira coisa que eu pensei foi: que professor sem criatividade, a culpa é dele. Porque assim são formadas as configurações mentais fixas, que só reproduzem. A culpa é do outro. Pensei, nossa, mas ainda tinha uma chance, porque eram 3 questões e as 3 valendo o mesmo peso, ou seja, eu ainda poderia tirar 3,33. Foi quando eu me surpreendi. A questão dizia: e você? O que você pensa sobre isso? Eu tive vontade de chorar, porque naquele momento me caiu a ficha, foi como um clarão abrindo na minha cabeça. Como dizendo assim: quem sou eu? O que eu penso? O que eu quero da minha vida? Eu tirei 0. Foi o 0 mais importante da minha vida. Um 0 que transformou a minha vida. E naquele momento eu falei: eu quero ser professora. Eu quero fazer com os meus alunos o que o Maurício está fazendo comigo. Mas e daí? Eu tomei consciência de que eu tinha que ser autora da minha vida, protagonista da minha vida, que eu tinha que construir meus conhecimentos.
que não bastava reproduzir. E agora? E agora que eu não sabia mais fazer. Então, eu tive uma ideia. Vou me juntar às crianças. As crianças ainda não estão condicionadas. E foi a minha salvação. Com as crianças eu aprendi a construir o conhecimento, eu aprendi a pensar, eu aprendi a não ter medo de errar, eu aprendi a ousar, a quebrar a cara e tudo bem. As crianças me salvaram e mudaram o meu mindset. E a partir desse dia, tudo foi diferente. E eu virei professora.